Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O Senado aprovou nesta semana os nomes de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. A aprovação em plenário era considerada certa. Ponto alto da sessão da sabatina na CCJ foi o embate entre Dino e Flávio Bolsonaro sobre o controle das mídias sociais. O presidente Lula lançou na última segunda-feira, dia 11, o Plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua. Com o envolvimento de 11 ministérios, estados e municípios, o investimento inicial do governo será de cerca de R$ 1 bilhão. A iniciativa irá efetivar a política nacional para a população em situação de rua. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, em celebração aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e contou com a presença do padre Júlio Lancelotti. O plano Ruas Visíveis do governo federal e a tragédia no acampamento do MST Terra e Liberdade na cidade de Paraupebas, no sul do Pará, serão discutidos no Revista. Acidente aconteceu durante a instalação de serviço de conexão de internet e causou a morte de 9 pessoas, feriu outras 8. 6 das vítimas fatais eram acampados e os outros 3 são funcionários da empresa G5 Internet, que, segundo o MST, não forneceu equipamento para a execução segura do serviço. Na Argentina, o governo de Javier Milei anunciou que vai reduzir os subsídios à energia e ao transporte. Em outra medida, também afirmou que a União Federal não vai mais licitar obras públicas. Segundo o ministro da Economia, Luiz Caputo, que divulgou mensagem em vídeo gravada com o plano econômico, obras públicas são um dos principais focos de corrupção do Estado. Ele também afirmou que, a partir de agora, as obras de infraestrutura serão realizadas pelo setor privado. As medidas do novo governo argentino e o conflito entre Israel e o grupo armado Hamas, que já vitimou mais de 16 mil palestinos, serão destaques neste programa. Sob a justificativa de supostamente desmantelar a articulação do grupo Hamas, Israel prossegue com o massacre na faixa de Gaza. De acordo com autoridades palestinas, dos mortos, mais de 7 mil são crianças. Israel já não esconde seu objetivo, que é tomar o controle total da Palestina. E o Senado instalou nesta semana uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a responsabilidade da mineradora Braskem no afundamento do solo em Maceió. Considerado o maior desastre ambiental urbano em curso no país, a tragédia atinge uma área equivalente a 20% do território da capital alagoana. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar da ocupação Mário Pedrosa, exposição em homenagem ao crítico Mário Pedrosa, personalidade essencial para a construção crítica cultural e artística do Brasil no século XX. A mostra reúne mais de 300 peças, entre documentos, fotografias e trocas de cartas com personalidades das artes. A exposição ficará em cartaz até dia 18 de fevereiro de 2024 na sala multiuso do Itaú Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O Senado aprovou nesta semana os nomes de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. A aprovação em plenário era considerada certa. Ponto alto da sessão da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi o embate de Dino com Flávio Bolsonaro sobre controle de mídias sociais. Sobre essa questão em bastidores de Brasília, esta semana, nós conversamos agora com a Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Eleonora de Lucena, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. Eleonora, a semana estava agitada, tinha uma agenda que gerava muita expectativa lá em Brasília, a começar
pela sabatina de Dino e Gunê na CCJ do Senado e depois a aprovação desses nomes ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Queria te ouvir sobre os bastidores do que foi essa sabatina e a aprovação desses dois nomes indicados pelo presidente Lula. Eleonora. Bom, foi uma vitória do presidente Lula, claro, indicação de dois nomes que o governo considerou importantes, né? São duas funções muito importantes para a República. O Procurador-Geral da República, ele tem um perfil mais conservador, né? Isso já foi muito falado, uma pessoa que tem no conservadorismo a sua base que o governo considera que considerou que tenha sido o nome melhor, até para acenar para essa população mais conservadora, a ala, digamos, mais ligada que dá importância a questões religiosas. Ele tem uma posição muito complicada sobre a ditadura militar, muito ruim, né, a posição do Paulo Gunê sobre a ditadura militar, mas foi a escolha de Lula, foi aprovado. Flávio Dino foi aprovado também foi uma votação mais apertada, mas isso não importa, o que importa foi o nome dele passar. É uma pessoa que esteve na frente do combate ao golpismo do 8 de janeiro, né, demonstrou também na sabatina, né, um posicionamento bastante claro em relação à defesa da democracia, em relação ao combate, né, ao golpismo. Então, acho que nesses dois casos, é uma vitória do presidente, embora a gente sempre possa discutir se eram as melhores opções, se havia outros nomes, mas isso agora é página virada, né? Nesse ponto, acho que o presidente Lula obteve vitórias importantes, embora a semana não tenha sido só de vitórias para o governo. Vou aproveitar então, Eleonora, que você comentou governo Lula e Senado. Nessa semana também a gente teve a tratativa do Senado sobre os vetos presidenciais sobre diversos temas, e o que chamou a atenção foi a derrubada do veto sobre marco temporal e sobre desoneração de impostos, né? Queria que você pudesse falar sobre isso e o que isso pode impactar. A gente tinha muita expectativa aí, principalmente com o marco temporal, porque o STF já versou sobre isso. Como é que fica essa relação enfim, contraditória aí, Senado, STF? A contradição está no cerne dessa discussão toda, inclusive a indicação do Gunê e do Flávio Dino, né, já mostram, né, como há contradições, né, que precisam ser manejadas pelo governo e pela sociedade. No caso do marco temporal e da desoneração da folha, isso apareceu de maneira muito forte, quer dizer, são duas derrotas, né, que acho que são muito preocupantes para o governo. O caso do marco temporal, o Congresso age quase em afronta ao STF, que decidiu, depois de muitos anos, né, contra essa tese que é absurda, né, de considerar como territórios indígenas, aqueles que eram ocupados quando da promulgação da Constituição em 1988, é totalmente absurdo, uma tese que é levantada e defendida pelos ruralistas, pela ala, digamos, muito mais conservadora do Congresso Nacional, e esse movimento, a gente sabe que o Congresso é majoritariamente conservador, esse movimento foi feito em afronta ao Supremo Tribunal Federal, que legislou sobre isso há poucos meses. Então, essa questão, né, que favorece grileiros, né, favorece ruralistas, uma minoria absolutamente reacionária, que é contra a reforma agrária, é uma minoria que é absurdamente violenta. A gente está vendo isso cotidianamente, né, a violência no campo, ela é o campo, né, um dos piores cenários na questão dos direitos humanos. Então, temos invasão de terra por parte de fazendeiros, temos morte de lideranças de camponeses, e esse movimento todo retrógrado
conseguiu derrubar o veto do presidente Lula. O governo já disse que vai levar essa questão ao STF e vai ter essa batalha. O STF vai dizer que é inconstitucional o que foi decidido pelo Congresso. Então, aí a gente vê essas contradições do Brasil. No caso da desoneração da folha, e houve outros vetos também a propostas econômicas do governo, embora essa seja a mais destacada, né, também mostra a contradição, né, os empresários e os parlamentares que os representam, né, que muitos deles são até empresários, eles não querem pagar impostos, né, os impostos são essenciais até para orçamento, eles vivem pedindo estado mínimo, mas ao mesmo tempo querem usar as verbas públicas, estraçalham o orçamento hoje com essas tais emendas, né, tiram poder de planejamento, o poder do governo construir uma política pública com as tais emendas parlamentares, que é uma praga, né, que está em todos, que não está só no governo federal, está nos governos estaduais e até nos municipais. Quer dizer, há uma tentativa da direita, né, da minoria, do empresarial, de sequestrar o orçamento, né, e usar em seu próprio benefício. Não é um benefício da maioria, mas em emendas que justamente retalham as verbas públicas com interesses muito exclusivos, né, privados, interesses que só querem a própria reeleição. Então, essa desoneração da folha, ela afeta o conjunto do orçamento, né? Não tem por que o governo concordar, de fato, com essa tese de que alguns setores não paguem a totalidade dos impostos. Está provado que essa medida que vigora há tanto tempo não ajuda no emprego. A gente vê uma campanha, né, enorme na mídia, que se favorece por essa isenção de impostos. A gente vê uma campanha muito forte dizendo que o governo deve desonerar a folha porque isso gera emprego, porque isso dá melhor economia. Não é verdade. Não é verdade. Essas desonerações não ajudaram na formação de emprego. A gente sabe que esse dinheiro que as empresas não pagam é gasto, né, em investimentos no mercado financeiro, não tem nada a ver com produção. Então, também é uma forma, né, do setor privado se abocanhar do orçamento, assim como os parlamentares se abocanham do orçamento, né, o setor privado também não quer participar, né, da construção do orçamento público. Então, são duas derrotas importantes do governo, são duas derrotas que indicam o reacionarismo, né, do Congresso e que apontam para uma fragilidade do governo que, apesar de todas as negociações que estão sendo feitas, cessões, né, de várias, enfim, cargos e tudo mais aí que o governo tem feito para, digamos, atrair essa base conservadora, a gente está vendo que eles fazem o que querem, né, de acordo com seus interesses privados, de acordo com aquilo que é mais reacionário. Então, é muito ruim porque o governo fica, digamos, pressionado pelo Congresso, né, e fica numa posição, alguém já lembrou o caso do impeachment da presidente Dilma. A gente tem esse cenário sempre em alerta no horizonte, porque o Congresso, com essa maioria, ele pode sim se arvorar no direito de afrontar a democracia, mais uma vez, como aconteceu no caso da presidenta Dilma. Então, são notícias muito ruins para o governo, apesar da aprovação do Paulo Gonet e do Flávio Dino. Essas outras apontam para uma fragilidade no Congresso, né, que é ruim para o país, não é só para o governo. A gente não está falando só das derrotas do governo, é ruim para o país, porque eles acabam desidratando o orçamento, impedindo o governo de exercer o plano que foi eleito nas urnas, né? As urnas elegeram um programa, né, exigiram uma ideia de país que está sendo sabotada, né, pelo Congresso. Eleonora, e quando você traz essa questão específica dos vetos da desoneração da folha,
Tem um exemplo concreto. Um ministro do governo Lula, ele se licenciou para vir votar no Flávio Dino e no Gonê e continuou para votar contra derrubar os vetos do presidente no que diz respeito ao marco temporal e à desoneração da Folha. E isso que você falou reflete exatamente o que é esse Congresso e que essa sanha direita desse Congresso reacionário sinaliza, né, dessas disputas. Exatamente. Exatamente, o caso do ministro da Agricultura, né? É um absurdo, quer dizer, mostra, quer dizer, como o governo tem que lidar com essas contradições, né? Porque o governo foi eleito numa frente política, mas essa frente comporta, né, tantos atores diferentes e a extrema-direita se coloca numa ofensiva, né, que tenta todo o tempo minar o governo, privatizar o orçamento, né, destruir conquistas sociais. A gente está vendo isso todo dia, quer dizer, toda a ação da direita é no sentido contrário à melhoria de distribuição de renda, crescimento dos projetos sociais, uma construção de país diferente do que a gente teve aí nos últimos 4 anos. Então, é um problema, sim, o governo tem que lidar com essas contradições, mas ele está, aos trancos e barrancos, está conseguindo, mas eu acho que essas votações dessa semana acendem de novo uma luz amarela sobre as contradições e a fragilidade do governo de enfrentar essa direita que está muito assanhada. E falando nesse assanhamento da direita, a gente pôde perceber um pouco disso na própria sabatina de Dino e Gonê, né? Eles tentaram por diversas vezes desestabilizar, tornar factoides, fazer aquele show de mídias sociais que eles costumam fazer, né, Leonora? Foi. Mas assim, qual que é a sua avaliação? Pelo menos pelo que eu percebi, Dino e Gonê saíram bem de todas as sanhas direitistas aí de tornar aquilo um palco de horrores, né? Se a gente acompanha a sessão, quer dizer, repete aquele show de horrores mesmo, né? Acho que eles superaram isso. O show de horrores, né, que começou exatamente na sessão do impeachment da presidenta Dilma, aquela primeira votação. Ali começou o show de horrores, né? Ali, quando o Bolsonaro voltou, começou o show de horrores. A gente assistiu aquilo e a sociedade não reagiu àquele show de horrores. Que a gente está vendo uma direita, né, que é extremamente destrutiva para o país, né, que prega, né, retrocessos, né, inimagináveis e que se tem um palco na mídia muito grande, né, a gente está vendo até agora com a eleição da extrema-direita fascista na Argentina, a gente está vendo, né, como a mídia tradicional passa o pano e mais do que passa o pano, como ela ressignifica a extrema-direita como uma coisa boa, controle das contas, que isso vai sanar as gastanças, essas palavras todas que estão no nosso vocabulário midiático também e que são palavras usadas para fazer a luta política, né, e vender uma ideia, né, que é deletéria ao país como se fosse boa. Então a gente vê tudo que aparece, né, tanto na discussão da desoneração da Folha, que foi uma campanha enorme, né, da mídia beneficiária dessa medida, né, como na questão todas as outras questões da pauta econômica, a ideia é tentar emparedar o governo para prejudicar os mais pobres, né, concentrar renda, né, e fazer um modelo econômico, né, que é concentrador. Então, a extrema-direita usa dessa farsa, dessa agressividade, né, dessa coisa que se diz que é midiática, mas que é política, essencialmente política, né, para esconder a sua verdadeira face, que é a face, né, da antidemocrática, contra a maioria da população, né, contra os interesses nacionais, e a extrema-direita se vende assim como uma renovação que é um retrocesso. Leonora, Ana, rapidinho. Com certeza. A gente está chegando no final da nossa conversa, mas diante disso que a gente vem discutindo, desse Congresso, que foi a derrubada dos vetos do presidente Lula, terminamos 2023, esse primeiro ano, né? O presidente pegou um país arrasado e a gente sabe e reconhece
a importância e o papel do presidente Lula em dialogar, né? Em dialogar com as partes diferentes. Você acha que para o ano de 2024, Eleonora, vai ter que exercer mais ainda esse papel e esse poder que ele tem de diálogo, de convencimento? É um desafio? Sim. Sim, é um desafio. O presidente Lula é um mestre nisso. Então, acho que não tem pessoa, talvez, no mundo mais capacitada, né, de travar essas batalhas. Eu acho que ele tem feito isso. Não há como para a gente dizer que ele está obtendo vitórias em tudo, não está, né, mas acho que ele vai ter que intensificar, e ele sabe fazer isso, né, intensificar a sua ação no sentido de a gente ter um projeto mais definido, né? Está tudo muito retalhado ainda nesse primeiro ano, né, de reconstrução, de retomada de antigos projetos, com essa oposição no Congresso, né, que destrói, que tenta minar, que tenta brecar as iniciativas. Então, ele vai ter que tomar iniciativas talvez mais vigorosas no sentido de implementar as ideias pelas quais ele foi eleito, né, e talvez até seja necessário, né, haver uma participação popular mais ativa, né, que a gente viu nesse primeiro ano, praticamente não houve muitos movimentos populares em apoio ou até de pressão ao governo, porque essa extrema-direita tenta brecar isso também, né? Então, talvez o ano que vem, que é um ano eleitoral, muito importante para o governo federal também, e para o país inteiro, né, seja um momento do presidente Lula intensificar as suas ações e que a população também se mobilize em defesa da democracia, de um projeto de soberania, né, de um projeto que derrube a exclusão social e que promova um país mais igual, que é o que a gente quer. Perfeito. Conversamos com Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Eleonora, é sempre um prazer contar com a sua participação aqui conosco no Revista Brasil TVT. Muito obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho e muito obrigada, TVT. Tchau, tchau. Abraço, Eleonora. Abraço. Tchau. Uma tragédia no acampamento do MST Terra e Liberdade, na cidade de Paraupebas, no sul do Pará, causou a morte de 9 pessoas e feriu outras 8. A fatalidade aconteceu durante a instalação de serviços de conexão de internet no local. 6 das vítimas fatais eram acampados e os outros 3 são funcionários da empresa G5 Internet, que, segundo o MST, não forneceu equipamentos para a execução segura do serviço. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a Jane Cabral, que é da direção nacional do MST no Pará. Jane, seja bem-vindo, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Olá, tudo bem? Em nome do Movimento Sem Terra, a gente primeiro agradece, né, por terem nos chamado aqui. Para a gente é muito importante quando a gente pode falar, né, assim. Então, é fundamental a gente ter essas portas abertas para a gente estar dizendo, né, a partir do MST, como as coisas se dão também, né? Jane, primeiro a gente daqui da TVT, da Rádio Brasil Atual, a gente quer trazer solidariedade, falar do nosso sentimento aí pela perda do movimento, dessas pessoas e também dos trabalhadores que estavam no local. Eu queria que você trouxesse para a gente como é que foi tudo isso, as reações e as ajudas de solidariedade. Teve uma comitiva do governo federal lá em Paraupebas. Fala para a gente, depois do acontecido, como está a situação real neste momento. Então, primeiramente, já é sabido, né, que o Movimento Sem Terra, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, ocupou a fazenda Santa Maria e Três Maria, né, que faz parte do complexo da família Miranda, que tem histórico de grilagem de terras na nossa região. Então, nós ocupamos a terra nesse dia 20, ficamos em torno de 20 horas somente na fazenda ocupada, nos retiramos para que o INCRA, então, pudesse vistoriar a terra, né? E também pela violência, né, da polícia
local do Estado, que estava muito presente lá. Então, tudo isso fez com que a gente também, para guardar a vida das famílias, que o MST tem muita responsabilidade com isso, nos retiramos, então, da fazenda e fomos recebidos por um assentado do assentamento Palmares 2, né, que é um assentamento do Movimento Sem Terra, que cedeu, então, ali o seu lote para que as mais de 2.000 famílias, então, pudessem construir seus barracos e ficar acampado. O local, que é um local que, inclusive, bem à frente, passa os trilhos dos trens da Vale, né, carregado com os minérios, é um local que não tem conexão, né, de maneira alguma, nem com as operadoras normais, nem para a internet. Então, como fica, é um acampamento muito sem a cobertura mesmo, né, para a comunicação, os próprios acampados também pediram que pudesse ser viabilizado isso. Então, chamaram uma empresa de internet, né, da região para que fizesse esse trabalho. E aí, no dia 9, essa empresa foi para lá, começou a fazer o trabalho ali depois do meio-dia, com os 3 trabalhadores jovens, né? Então foi-se até a noite com isso, né? Os acampados já muito preocupados, pediram que parassem, né? Mas eles também, como queriam terminar o trabalho, acabaram continuando o trabalho, já deixando bem observado que não tinham equipamento de segurança, né? Então, estavam trabalhando sem equipamento de segurança. E aí, então, aconteceu esse acidente, né? Eu não sei explicar muito bem, assim, as linguagens mais técnicas, mas caiu lá uma das coisas do fio elétrico, né? Chocando, então, lá com essa parte de fiação elétrica mesmo. E aí, então, também correu pela cerca de arame, né? Que tem no lote, né? Então, ocasionando a morte dos 6 companheiros e companheiras sem terra e dos 3 trabalhadores também, né? Então, a gente também diz assim, os trabalhadores também morreram por causa da negligência mesmo, né? Então, são pessoas que acabam tendo que trabalhar sem equipamento porque precisam sobreviver também, né? E, Jane... Eu só ia continuar aqui. E aí, então, no dia 11, nós fizemos um ato de solidariedade ao acampamento, né, Terra e Liberdade, com a vinda de uma comissão do governo federal, né? O presidente Lula solicitou que a equipe pudesse vir imediatamente para o local, prestar sua solidariedade, e aí veio o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, né, o presidente do INCRA Nacional, o César Aldrigue, e vários outros. Então, veio uma comissão, veio a secretária da Secretaria da Presidência, né? Então, veio uma comissão bem robusta, podemos assim dizer, né, para o local, um ato grandioso, né? E o ato grandioso das famílias que estão lutando por terra. Isso demonstra também como o problema da luta pela terra ainda é um problema vigente, né, no Brasil e no estado do Pará, assim, é muito vigente ainda. Então, existem muitas pessoas que estão sem terra. Então, foi um ato grandioso, com muita solidariedade local também do próprio estado, né, de pessoas que vieram do próprio estado, parlamentares também estiveram presentes, e foi firmado o compromisso, então, de o INCRA começar a vistoria das terras, né, para que as famílias não ficassem mais ali naquele local, que tendo os trilhos da Vale passando, né, já assim na sua, digamos que na sua ilharga, né, e mais linhão, né, de energia, tudo isso é muito perigoso para ter tanta gente no local, né? Então, como o nosso objetivo é a luta pela terra, foi então fixado o compromisso de fazerem a vistoria das terras. Nós passamos para eles, né, assim, o complexo de 13 fazendas da família Miranda para que estivessem vistoriando, e também que se iniciasse o cadastro das famílias, né, feito pelo INCRA mesmo. Esse cadastro, então, ele já começou, né? Então, o INCRA, tanto a equipe nacional quanto a equipe do INCRA da região sudeste do Pará, já estão lá no acampamento fazendo esse cadastro das famílias.
E Jane, você comentou a ida da comitiva do governo federal ao local, ali à proximidade de onde ocorreu o acidente, e vitimou aí 9 pessoas, 9 trabalhadores. Queria também, nesse repercutir do fato, eu ouvi lideranças do movimento comentando que buscariam agenda também com o governo estadual e o governo do município, né? Queria saber como anda essas agendas e o que de suporte a esses trabalhadores que se encontram acampados por uma necessidade, por luta ao direito de trabalhar na terra, né, Jane? Olha só, então, essa semana vai estar vindo também aqui para Belém, né, a Comissão de Negociação Estadual do Movimento Sem Terra, para que a gente possa estar fazendo algumas reuniões com secretarias do governo do estado, né, e outras também regionais que são ligadas ao governo federal, né, que estão aqui. A Prefeitura de Paraupebas se colocou para que desse suporte psicológico, né, às famílias, que também contribuísse com cestas básicas, né? Mas o Movimento Sem Terra também está fazendo uma campanha, né, de doação de roupas, né, porque faleceram 9 pessoas, né, 6 acampados, mas os barracos que foram queimados, neles habitavam muitas pessoas, né, porque quando nós estamos no início de uma ocupação, os barracos, né, que a gente chama dos barracões, eles não são somente para uma família, mas são para vários, né, assim. Então, muita coisa, tudo foi queimado. Então, nós estamos fazendo essa campanha de doação de roupa, do que as pessoas puderem, doação financeira também, mas também estamos fazendo aí já, juntamente com os advogados que apoiam o Movimento Sem Terra, né, para que esteja auxiliando as famílias, né, para que seus direitos também sejam de fato colocados, né? Então, as famílias têm direito, né? A gente sempre diz assim, nada traz o ente de volta, mas também não pode ficar descoberto, né? Então, aí nós estamos fazendo todo esse possível. A Prefeitura de Paraupebas, né, se responsabilizou também pelo funeral, né, das pessoas falecidas, essas questões, assim. Ô, Jane, para a gente já se encerrando aqui, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente está falando de quantas famílias nesse acampamento Terra e Liberdade, Jane, e depois do acontecido, né, porque foi um incêndio muito grande, perdas, né, além das vidas, as pessoas perderam algum bem material que tinha, já era difícil. Estamos falando de quantas famílias, Jane? Mais de 2.000 famílias. É o maior acampamento de terra assim, dos últimos anos. Né? Assim, então, isso deixa a gente até emocionado. Né? Uma é saber que a luta pela terra pôde voltar, né? Porque muita gente disse, e por que não fizeram na época do Bolsonaro? Na época do Bolsonaro nós estávamos resistindo para manter a nossa vida, né? A vida de todos os nossos assentados e também das pessoas que pudessem estar lutando por terra. Mas a gente vê que a luta pela terra, ela volta e que para a gente é muito importante, né? E a gente também acredita que para o governo federal tem que ser importante. Né? E ela tem que ser importante porque quanto mais gente estiver na terra, tiver um pedaço de terra para plantar, para viver com dignidade, né? Possa ter educação, é menos gente passando fome nas cidades. Né? Então, por isso a gente acredita que a luta pela terra não pode ser um decreto de morte. Né? Ela tem que ser, sim, um decreto de vida. Então, a nossa luta ela continua por isso. Então, aí nós temos mais de 2.000 famílias, né, assim, e que poderia chegar a mais, né? Porque, na verdade, o cadastro que foi feito, um cadastro muito mais do Movimento Sem Terra, na época da busca das famílias, foram para mais de 14.000 cadastros, né? Então, ainda tem muita gente espalhada por aí, digamos, né? Então, é isso. A solicitação da Jane também, para quem puder colaborar, essas famílias estão precisando de apoio estrutural nesse momento. É muito importante para quem nos assiste que puder fazer essa colaboração, busque aí as informações que a Jane comentou de envio de alimentos, estrutura física, mas também valores financeiros, se for possível, e colabore para que essas famílias tenham aí uma dignidade de vida enquanto lutam por direito a trabalhar na terra.
Conversamos aqui com Jane Cabral, da Direção Nacional do MST do Pará. A gente deixa aqui mais uma vez a nossa solidariedade a todos vocês, Jane, do movimento, dos familiares, todos que perderam pessoas queridas aí. E foi muito bom tê-la aqui para falar sobre o assunto. Muito obrigada. Então, em nome do Movimento Sem Terra, a gente volta a agradecer a oportunidade. Abraço, Jane. Abraço. Nós vamos acompanhar agora um vídeo em homenagem a Avelino Ganser, líder rural e primeiro vice-presidente da CUT, que faleceu recentemente. Depois de sair do sul do país rumo à Transamazônica, o dirigente liderou o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, no Pará, e participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores. Vamos acompanhar. O presidente Lula lançou na última segunda-feira, dia 11, o plano Ruas Visíveis pelo direito ao futuro da população em situação de rua. Com envolvimento de 11 ministérios, estados e municípios, o investimento inicial do governo será de cerca de R$1 bilhão. A iniciativa irá afetar a política nacional para a população em situação de rua. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, em celebração aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e contou com a presença do padre Júlio Lancelotti. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos e da Cidadania. Ministro Silvio Almeida, prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, prazer poder falar com você, Cosme, Ana. Uma satisfação muito grande e um abraço a todos aqueles que nos assistem. Maravilha. Ministro, vamos falar então desse plano Ruas Visíveis lançado nesta semana, Palácio do Planalto. Fica aí o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania à frente desse importante projeto. Ministro, um projeto que vem sendo muito repercutido. Eu queria ouvir sobre a importância desse projeto nesse atual momento que a gente vem passando no país. Pois bem, eu acho que o projeto Ruas Visíveis ele nasce de um anseio, não só deste governo, mas de um anseio da sociedade brasileira, dos movimentos sociais. Eu gostaria de destacar que esse plano ele é o resultado, né, de uma articulação do poder criativo, das energias sociais que vêm sendo cultivadas há muitos anos em relação a esse problema, essa questão central para o Brasil, que são os direitos constantemente violados da população em situação de rua. Então, esse plano ele começa, né, a ser gestado, como eu já disse, desde o início da gestão do presidente Lula, por força, né, da participação social dos movimentos sociais. Então, vejam que desde o início da gestão, dentro da estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós já uma diretoria especialmente voltada para as questões relacionadas à população em situação de rua. Então, nós temos uma diretoria própria para isso. Então, essa diretoria, obviamente, nos deixou muito municiados da preparação desse plano, né? Então, nós tínhamos algumas tarefas a cumprir antes da realização desse plano, né? Desde o início a gente já sabia disso. Nós tínhamos que reativar a participação social por meio do CIAMP Rua, né, que é o comitê que é formado por pessoas, por entidades que cuidam dos interesses da população em situação de rua, e a partir disso fazer o plano. Eis que, então, acho que muito afinado com o que o governo federal já estava pensando, chega a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né,
a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que determina ao governo federal, mas também a estados e municípios, que tracem um plano para cuidar dessa questão, mas o plano já estava sendo por nós desenvolvido, né? Então, o que nós fizemos, obviamente, foi, a partir dessa decisão também, articular dentro e fora do governo, né, para que esse plano pudesse ser realizado. Então, é um plano que conta com a participação de 11 ministérios, 12 ministérios, né, contando o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que o coordena, com várias entidades também, com órgãos do governo federal, estou falando aqui do IBGE, do IPEA, enfim, e que prevê, dentro desse plano, 99 ações, que são ações que vão ajudar a gente estruturar uma política para a população em situação de rua. E aí eu destaco o seguinte, né? Até tem muita gente que acha isso. Esse plano é para ajudar a construção de caminhos para que as pessoas deixem a rua. Veja, em nenhum momento um plano nacional que vai tratar dos direitos da população em situação de rua quer que essas pessoas continuem nas ruas. Esse plano, e esse investimento, que é um investimento bilionário, é para que nós possamos conectar estas pessoas que são historicamente abandonadas com as grandes políticas públicas do Estado. E com a principal delas? Qual a principal delas para quem está em situação de rua? As políticas de moradia. Então, nós queremos fazer com que essas pessoas elas sejam tratadas, cuidadas, protegidas, e se construam caminhos para que essas pessoas encontrem a cidadania nas políticas públicas que já são desenvolvidas ou serão desenvolvidas ou aperfeiçoadas pelo Estado brasileiro. E, ministro, vou trazer aqui uma temática que é muito denunciada pelos movimentos sociais que trabalham com pessoas em situação de rua, que é a questão do preconceito aos pobres, que é a chamada aporofobia, né? Um termo aí muito pouco usado, pouco conhecido pela grande população, mas muito vivenciado por essa população que está em situação de rua hoje por todo o Brasil. Pergunta que eu te faço, ministro, nesse projeto todo, que é bastante amplo, né, tem 7 eixos muito diversos, assim, que atingem vários aspectos da vida de um ser humano. Queria saber do senhor como que esse projeto, como essa ação do Pop Rua pode ajudar nesse combate à aporofobia. Pois bem, como você disse, o programa tem 7 eixos, um desses eixos trata de educação e de cultura, e no campo da educação e da cultura, esse é um dos pontos fundamentais. Existe também a necessidade de nós combatermos aquilo que se chamou de aporofobia, que é a discriminação, o preconceito contra as pessoas pobres, e especificamente nesse caso contra as pessoas em situação de rua. Então esse para nós é um dos aspectos fundamentais do plano, porque vejam, essas pessoas em situação de rua, elas são vítimas frequentes de violência. E essa violência, ela tem como um dos seus elementos motivadores justamente esse desprezo que parte da sociedade brasileira cultiva em relação às pessoas mais pobres. Morar na rua significa, é o sinônimo para muitas pessoas principalmente no mundo como o nosso, atravessado pela lógica neoliberal, essa lógica que faz com que as pessoas... muita gente acha que as pessoas são pobres porque querem ser pobres, estão na rua porque querem estar na rua, né? Ou seja, em que o indivíduo ele fica hipostasiado, como se tudo se referisse ao indivíduo e se não tivesse nenhum tipo de influência da sociedade. Então vejam que isso faz com que as pessoas comecem a ter raiva, a ter ódio de quem destoe, né? De uma paisagem, de pessoas que não estão vestidas como elas gostariam que as pessoas estivessem vestidas, pessoas que ocupam as ruas, né? Esse é o termo utilizado. Então, se faz uma vinculação direta de pessoas em situação de rua com pessoas que são capazes de cometer crimes, se faz uma vinculação direta de pessoas em situação de rua com pessoas que têm o uso abusivo de álcool e drogas. Isso acontece, mas não é com todo mundo. Vejam, há famílias morando nas ruas hoje.
principalmente por conta da crise econômica que nós tivemos nos últimos anos, aumentou em mais de 80% o número de pessoas em situação de rua nos últimos anos. Nós temos crianças em situação de rua. Então vejam que o preconceito ele tem que ser combatido para que nós possamos entender qual é a situação e o que leva as pessoas à situação de rua, para que assim nós possamos propor soluções baseadas em evidência, em ciência. Né? Então, assim, o centro da política é a moradia, não tenha dúvida disso. Mas a moradia é um direito. Moradia é direito. A moradia engloba a habitação, né, que é casa para morar. É um teto. Mas o teto não é suficiente. Moradia engloba o teto, mas engloba também você ter acesso aos serviços públicos, saneamento básico, educação, saúde, cultura. Então, o plano é justamente esse. O plano Ruas Visíveis, como o próprio nome diz, é para justamente nós rompermos as barreiras subjetivas que nos levam a achar que essa população não é uma população que merece a cidadania. Então, o lado educacional do plano, ele nos é muito caro também. Ministro, vendo o seu depoimento agora, a sua explanação, me lembra no seu discurso, na sua posse, quando o senhor falou para vários grupos que vocês existem e vocês são importantes para a gente. Isso é muito forte e impactante. E isso vem se refletindo ao longo do seu trabalho à frente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E a minha pergunta vai além. O que a maioria das pessoas imagina quando a gente fala população em situação de rua, são uma população que vive, essa população que vive nas grandes metrópoles, capitais. E se esquecem que esta população em situação de rua também, em sua maioria, elas também estão nas periferias das grandes cidades e dos grandes estados. Queria saber como que é o trabalho e como vocês estão trabalhando para, de fato, que o programa chegue a toda essa população. Perfeito. Essa pergunta é ótima, porque ela dá justamente essa dimensão que eu acabei de falar a respeito da necessidade da gente trabalhar com dados, com evidências. Nós temos que saber qual é a situação. Então, as pessoas realmente pensam que o grande problema, é que o problema está único e tão somente nas grandes capitais. Obviamente que as grandes capitais e, obviamente, que os centros urbanos, né, eles tornam o problema mais proeminente. Mas, como você muito, há pessoas também vivendo nas periferias. E essas pessoas, elas estão abandonadas. Agora, qual que é a estratégia? É por isso que nós trabalhamos com as redes criadas pelo serviço de assistência social e de saúde, que tem essa capilaridade, né? E é por isso que o plano também conta com a participação do Ministério da Saúde e do Ministério da Saúde, porque eles têm essa capilaridade, e o Ministério da Saúde, por meio das unidades de saúde, e o Ministério da Assistência Social, por meio do CRAS, do CREAS, eles chegam até essa população periférica. Então, o que está previsto no plano? Se vocês perceberam, os 7 eixos, tem 2 eixos que são muito importantes para isso, o assistência social e o eixo da saúde. O eixo da assistência social e da saúde, eles prevêem justamente essa reconfiguração dos centros POP e prevê também a utilização das redes de assistência social e de saúde e da sua capilaridade para que nós possamos alcançar justamente essas pessoas que não são visíveis. Por isso também o plano Ruas Visíveis. Nós queremos enxergar todas as ruas e, a partir desse olhar, enxergar as pessoas que estão nas ruas, para que nós possamos propor saídas em relação a isso. Então, ou seja, a utilização do sistema de saúde, do sistema de assistência social, se você também está no plano, que nós vamos fazer busca ativa. Existe a busca ativa. Nós não vamos só ficar parados olhando as pessoas. O plano prevê que nós vamos atrás das pessoas, nós vamos buscar conversar com as pessoas. Isso implica também, Cosme, buscar as pessoas também que não estão apenas de maneira proeminente nos grandes centros urbanos, estão nas periferias também. Esse é um trabalho, como eu já disse, que é realizado no campo da saúde, no campo da assistência social, quando se trata também de outras políticas. Então, a gente vai usar o sistema existente em outras políticas públicas para poder alcançar as pessoas em situação de rua. E oferecer o que se oferece também por esses ministérios, que é políticas de saúde para essa população,
mas políticas de assistência social para essa população. E para a gente oferecer isso, me permita só complementar, que é o seguinte, nós vamos precisar também de uma política de identificação. Por isso que o plano também prevê, no campo da cidadania, educação e cultura, o plano prevê também os mutirões de documentação, porque essas pessoas muitas vezes estão indocumentadas. Existem, inclusive, denúncias de que as próprias autoridades públicas confiscam ou então destroem os documentos dessas pessoas. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, usar as redes de assistência social, de saúde, para que nós possamos tratar essas pessoas, saber onde elas estão, identificá-las e colocá-las também no trilho institucional da cidadania. Ministro, para a gente se encaminhando para o final, então, queria te perguntar sobre a participação dos movimentos sociais e de entidades que trabalham com essas pessoas em situação de rua, já em todo o país. Há uma grande diversidade, como o senhor bem colocou, nos últimos anos, por conta da pandemia. A gente tem perfis diferentes de pessoas que estão na rua, são maiorias homens, negros, mas existem famílias completas, né? Então, como que o movimento social e as entidades colaboraram nesse processo dessa construção? Bom, como eu já disse, Ana, essa colaboração ela foi desde o início. Vamos lembrar que a política nacional para as pessoas em situação de rua, pelos direitos dessa população, é uma política que remonta de 2009. Ou seja, nós estamos falando do governo anterior do presidente Lula, né, do segundo governo do presidente Lula. Então, em 2009, nós temos um decreto esse que será atualizado, né, para colocar todas as contribuições do plano. E por falar em atualização, sabe quem está particularmente olhando as atualizações propostas? O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, que é o CIAMP-RUA, que é justamente o órgão de participação social que é formado pelos movimentos que se colocam em defesa da população em situação de rua e que tem, tanto pelo plano, mas também pela decisão judicial do Tribunal Federal, o dever, né, e o direito também de acompanhar as etapas do plano. Então vejam que a participação da sociedade civil ela é parte fundamental do plano, porque nenhuma dessas políticas que foram por nós propostas, nenhum desses investimentos que foram por nós propostos, eles podem ser feitos sem a participação social nos seus rumos, ainda que o governo ele possa ter o dever de executar, de propor, enfim. A participação social, ouvir a sociedade civil, nesse caso, é fundamental estudar por meio do CIAMP. Agora, só que tem mais um detalhe. Antes da apresentação desse plano, esse plano, para que ele fosse lançado pelo governo federal, ele passou por uma aprovação do CIAMP. Então, os movimentos sociais, eles olharam o plano, viram o plano, contribuíram com o plano, como já vem contribuindo desde da primeira versão, da primeira política de 2009. Né? Então, foi fundamental. E aí, não posso deixar de mencionar isso também, nesse nosso finalzinho, que vejam só que um dos principais pontos desse plano, ele tem um nome de uma pessoa, leva o nome de uma pessoa que é fundamental para entender o estágio das lutas em prol dessas populações, né? Que foi a regulamentação da lei Padre Júlio Lancelotti, que é o grande nome, um dos grandes nomes da sociedade civil, um dos grandes lutadores da causa das pessoas de rua, e que no ato de lançamento, esse foi um trabalho também que foi realizado, eu tenho muito orgulho de dizer isso, né, com a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que eu tenho a honra de liderar por indicação do presidente Lula, foi a entregar o texto da regulamentação e que foi submetido, obviamente, ao CRIT Civil. Então, assim, fico muito feliz de poder dar essa contribuição para o meu país, muito grato. E agora nós estamos no segundo grande desafio. O grande desafio agora, com o plano apresentado, com todas as dificuldades, né, com todas as consultas, nós precisamos agora nos preparar para a execução desse plano. Não haverá disso para nós enquanto esse plano ele não for executado. Viu, Clóvis, como você falou, enquanto nós não pudermos estender a mão para todas as pessoas desse país, não importa onde elas estejam. Perfeito. Conversamos com Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, falou conosco sobre o Plano POP Rua, Ruas Visíveis, que foi aí lançado
por um amplo conjunto de ministérios, foi lançado pelo governo federal, mas tem o apoio aí também à estruturação de estados, municípios, para lidar com esse problema agudo que a gente passa aqui no nosso país com a população em situação de rua. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, foi um prazer escutá-lo. Prazer é tudo meu, muito obrigado, viu? Uma honra, sempre chamado, estarei com vocês. Abraço, ministro, até a próxima. Abraço. Obrigado, até mais. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Na Argentina, o governo de Javier Milei anunciou que vai reduzir os subsídios à energia e ao transporte. Em outra medida, também afirmou que a União Federal não vai mais licitar obra pública. Segundo o ministro da Economia, Luiz Caputo, que divulgou mensagem de vídeo gravada com o plano econômico, obras públicas são um dos principais focos de corrupção no Estado. Isso segundo o Caputo. Ele também afirmou que, a partir de agora, as obras de infraestruturas locais serão realizadas pelo setor privado. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Martim Granovski, que é jornalista, nosso colega jornalista argentino e colunista do Página 12. Martim Granovski, tudo bem para a gente receber no Revista Brasil TVT? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Efectivamente, como você ha contado, o ministro Caputo falou de uma frase. A fala foi: vamos asesinar o déficit fiscal. O asesinato, esas fueron las palabras usadas por ministros de Fazenda en términos brasileiros. Ministro de Fazenda, Luiz Caputo, que es un importante banquero, fue banquero do Deutsche Bank, era figura importante da especulação financeira na Argentina e no mundo, a decisão é fazer ajuste, se diz em português, ajustamento das cuentas fiscales, ¿sí? Brutal, mas brutal no es una palabra mía. Eu no estoy diciendo que sea brutal. Brutal fue o adjetivo utilizado pelo ministro de Economía. Propiamente le dice, vamos a hacer un ajustamento de las cuentas fiscales jamais visto anteriormente. O objetivo es llevar el déficit fiscal a cero o casi cero de aquí a un año. Nunca la historia argentina, ni siquiera teniendo en cuenta las mayores brutalidades, o ritmo de brutalidad fue tan vertiginoso y tan concentrado en tan poco tiempo. Esa es la novedad allí. Y como usted dijo correctamente, eso va a incluir un freno ya a obras públicas. Las obras públicas no son solamente grandes represas. Obra pública es pavimento, asfalto, obras de saneamiento. Son cosas que, por un lado, son visibles para la población, visibles, y por otro lado, son dadoras de mucho trabajo. Es una cadena enorme, es una cadena productiva. Si você frena a obra pública, você vai frenar também os provedores da obra pública. As empresas metalúrgicas que fabricam elementos para a obra pública. As empresas do cemento que fabricam cemento para a obra pública. O cara que vai dar uma loja com um sanduíche para o jantar a meio-dia. Tudo isso vai frenar. É uma cadena enorme. Uma das coisas que vai passar, não é meu pronóstico, mas leitura dos economistas, é caída de muitas pequenas e medianas empresas. Os pequenos e medianos empreiteiros vão fechar. Isto passou com o governo conservador de Mauricio Macri, há 8 anos atrás, vai passar de novo com muita maior intensidade. Uma coisa é
reduzir o ritmo de atividade é uma coisa distinta, outra coisa distinta é fechar diretamente. Quando uma empresa pequena fecha, é muito difícil volver a reabrirla posteriormente. Então, as consequências, em alguns casos, não são consequências de um freno, são consequências de destruição definitiva de empresas e de empregos, de postos de trabalho. O problema argentino agora não é desemprego, o problema argentino é a informalidade e também o problema de ingresso. Bom, vamos ter informalidade, problema de ingresso ruim, inflação mais alta da inflação, que já é muito alta na Argentina, e recessão esta inflação. Esta inflação é a palavra utilizada pelo próprio presidente, o novo presidente, Javier Milei. Esse é mais ou menos o panorama que já se está vivendo, porque algumas empresas proveedoras de obra pública já estão fazendo ou suspensões ou despidos directamente de trabalhadores. Já estão fazendo. Eles estão adiantando o que vai suceder no futuro, porque sabem que não vão ter pagamentos pelo Estado. Então, já estão se adelantando às futuras condições de freno da economia, da recessão, de parate, como se diz aqui. A questão econômica da Argentina está aí sob ataque, já o governo de Javier Milei mostrando o que veio já nos seus primeiros dias, mas queria trazer um elemento aqui, um pouco de contradição. Milei derrubou uma lei que versava sobre nepotismo para colocar sua irmã como chefe de governo, mas, ao mesmo tempo, há uma crítica do próprio governo a uma prática, não uma prática, mas que eles acreditam que seja uma prática, de trabalhadores de base do Estado que fazem contratações à véspera da troca de mandato para, segundo o governo Milei, garantir que seus familiares estivessem contratados por esse governo recém-chegado. Como é que fica essa contradição diante da população argentina? Isso repercutiu de alguma forma, Martim? A coisa que está... Não, a descrição que você fez é perfeita. É perfeita, é exatamente assim. Mas a conversação pública na Argentina agora está mais centrada em os preços e inflação do que qualquer outro tema. Inclusive por encima da política. É difícil, porque menos de uma semana da posse do novo presidente Milei, é difícil pronosticar qual vai ser o estado de ânimo, se parte dos 55% que foi parte dos votantes do turno vão se arrepentir ou não. É muito difícil saberlo agora. Lo que sí está pasando ya, digamos, a conversación cotidiana, a conversación diaria en Argentina son los precios. A semana pasada, a carne, por ejemplo, a carne de res, que es muy importante en Argentina, ¿okay? A veces es importante como realidad y a veces como símbolo. Mas en cualquiera de los dos casos, a conversación es, la semana pasada es a sexta, a última sexta. A última sexta custaba X, y ahora custa o mismo kilo de carne, picanha, por ejemplo, X por 2. Ok. A excusa é o componente importado. Qual é o componente importado de uma vaca na Argentina? Não temos componente importado. Não temos componente importado. É impossível. Bom, a sensação é muito parecida. Eu não sou economista para dizer que estamos vivendo uma etapa de hiperinflação, mas a experiência pessoal
para quienes hemos vivido as duas hiperinflações na Argentina, en 89 e 90, es muy parecida. En algunos casos es imposible comprar algún producto porque o vendedor dice es imposible vender este producto, cualquiera, porque no tengo precio. Esa es una frase, no tengo precio. ¿Qué significa esto? No tengo precio, eu não sei o mayorista quanto vai me cobrar para reponer o produto. Então eu não posso vender. Isso foi muito frequente nas hiperinflações anteriores. Eu vivi, eu experimentei pessoalmente essas hiperinflações e escrevi essas para Jornal do Brasil há muito tempo. Martim. Pero esta é a conversa da Argentina. A conversa da Argentina hoje são os preços. Porque vocês disseram perfeitamente nas palavras introdutórias a esta entrevista que vão aumentar brutalmente também, vão aumentar as tarifas de água, de eletricidade e de transporte público, que agora tem subsídios por parte do Estado Central, em muitos casos. Bueno, o programa do governo do Milei e do ministro de Fazenda Caputo é ir eliminando estes subsídios daqui a 1º de abril. São somente 4 meses ou 5 meses, 4 meses e meio. Eliminar os subsídios, que tem muitos anos, eliminar subsídios o hacer una reducción brutal de subsídios de aquí a abril es un anuncio de a esta inflación en abril va a ser muito peor que esta inflação agora em dezembro ou proximamente em janeiro. Martim, o que eu quero abordar contigo agora também, se levantou essa questão, que futuro, essa inflação deve ser muito maior, que os argentinos já começam a viver um final de ano, umas festas de finais de ano já tenebrosas. E o que chama a atenção é que tanto Milei quanto o seu ministro da Fazenda, o Caputo, eles anunciam isso de forma gravada para não serem questionados. Como é que a população está vendo isso, está reagindo a isso? E a imprensa local também? Ainda não há uma reação política. Não há uma crítica política geral, eu tenho que ser honesto na resposta. Não há uma crítica política geral ao fato de não emitir perguntas. É uma crítica jornalística, mas não é uma crítica política da população em geral. Devemos ser honestos para falar dos dados tal como são. Pero precisamente a técnica, especialmente do ministro de Fazenda, é tipo comunicado. O estilo comunicado. Foram somente 18 minutos. Em 18 minutos, foram 18 minutos, 10 medidas. As 10 medidas foram medidas de ajustamento, de não gasto, vai ser uma situação terrível. Qual é o mensagem? O mensagem é: nós, o governo do Milei, somos os salvadores da Argentina, ok? Qual é a forma de salvamento? A forma de salvamento é a perspectiva, é uma perspectiva de 15.000% de inflação. Essa perspectiva, eu governo do Milei, eu estou dizendo que é uma perspectiva, mas eu não estou explicando por quê. E os economistas que eu, Martin Granovsky, no governo do Milei, consultei, não deram um solo dado honesto que permita pensar que essa perspectiva de 15.000% vai ser real. É uma construção política. Ok, então a construção política é o futuro de hiperinflação de 15.000%. Eu, Luiz Caputo, ministro de Fazenda, vou salvar o povo argentino, estou exagerando, mas não muito. Eu vou salvar o povo argentino deste tsunami. A forma de evitar o tsunami
é o sofrimento. Vamos sofrer muito, muito, muito como não sofrimos antes, mas esse sofrimento vai ter um prêmio no futuro em, digamos, um ano mais. Ahora, obviamente, hay un factor que não está falado, que não estava na fala do ministro de Fazenda, que é, ok, e os caídos é uma palavra que usa o presidente Milei, e os caídos desse ano vão a poder se levantar depois ou vão a ficar caídos para sempre? Esse é um problema. E Martim, aproveitando que a gente está falando para brasileiros e brasileiras, todas essas medidas do governo Milei já de imediato, assim, na tomada de posse, em dias seguintes, afeta também essa relação Brasil e Argentina, né? Essa relação comercial tão importante. Temos 2 minutinhos finais, mas se você puder falar um pouco disso para esclarecer nosso público. Não, afetam porque se a Argentina tem uma grande recessão, a Argentina vai, não só os argentinos vão comprar menos produtos no mercado interno, a Argentina vai comprar menos produtos no comércio com Brasil. Então, diretamente vai quedar afetado o comércio com Brasil. E vai quedar afetado, seguro, vai quedar afetado o ensamble das empresas de automóveis. Os carros são, não carros argentinos, não carros brasileiros. Os carros são argentino-brasileiros ou brasileiros-argentinos. Na maioria dos carros do Mercosul. Isso é assim. Bueno, isso vai quedar afetado também. Então, haverá menos compras da Argentina a Brasil. Isso vai ressentir o comércio bilateral e vai ressentir, em geral, as relações políticas também. Lula já está disgustado, nós sabemos na Argentina, Lula está disgustado com o papel extraordinário que foi concedido a Jair Bolsonaro. Eu não tenho que explicar a vocês, não é somente um tema ideológico. Jair Bolsonaro tem grandes possibilidades de ser condenado por o intento de ocupamento do Planalto. Não estamos falando somente da ideologia, estamos falando de temas do judiciário. E Jair Bolsonaro foi ubicado na cerimônia oficial junto a presidentes e expresidentes ao mesmo nível. E como sabemos, o enviado do governo brasileiro foi o chanceler, o chefe de Itamaraty, Mauro Vieira, mas não estiveram na Argentina, bueno, Lula por supuesto não, nem Celso Amorim, o consejero especial do presidente Lula para assuntos internacionais. Sim. Então, conversamos com o Martim Granovski, que é jornalista argentino do Página 12, que sempre está conosco aqui para falar sobre a Argentina, sobre essas relações que fazem também com o Brasil, e hoje traz essa dramática situação econômica do país vizinho nosso aqui. Martim, é sempre um prazer escutá-lo no sentido de que a gente se esclarece sobre o que está acontecendo por aí, mas a gente fica ao mesmo tempo muito preocupados com o que acontece com os nossos irmãos aqui, vizinhos da nossa América Latina, mas eu te agradeço imensamente pela sua participação conosco aqui hoje. Não, eu agradeço, como sempre um prazer. Um abraço para os dois. Abraço, Martim. Abraço. O Senado instalou nesta semana uma comissão parlamentar de inquérito para apurar e investigar a responsabilidade da mineradora Braskem no afundamento do solo em Maceió. Considerado o maior desastre ambiental urbano em curso no país, a tragédia atinge uma área equivalente a mais de 20% do território da capital alagoana. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Marcondes Machado, que é aposentado e que trabalhou na Braskem por 40 anos como operador de processos. Marcondes Machado, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. O prazer é meu em colaborar com o seu público, o público da TVT. Marcondes, vamos falar então desta situação envolvendo a mineradora Braskem,
a capital alagoana, a cidade de Maceió, mais de 50 mil pessoas aí vitimadas, enfim, bairros inteiros com pessoas sendo tiradas de suas residências. Você trabalhou por 40 anos nesta empresa. E o que a gente ouve e vê no noticiário tradicional é basicamente a versão da empresa ou de algum outro especialista, mas em nenhum momento o posicionamento do olhar do trabalhador. Eu queria te ouvir sobre essa questão, Marcondes. Olha, existe muito pânico, muito terrorismo nessa história toda, certo? É fato, é realidade, tudo que é arte que a imprensa divulga, mas existe muito terrorismo nisso. Há uma preocupação dos trabalhadores com essa avalanche de informações e desinformações, que a empresa seja paralisada, né? ou uma medida mais drástica. Essa é a preocupação da ótica dos trabalhadores. Quanto às vítimas dos bairros afetados, há uma solidariedade total para essas pessoas. E, Marcondes, queria te escutar, então, o meu parceiro aqui de bancada, na abertura da nossa conversa, colocou aí que já se instaurou, iniciou-se a instauração no Senado Federal de uma CPI para fazer aí o tratativa sobre esse desastre que, de uma proporção gigantesca aí, que toma boa parte da capital alagoana. Queria ouvir do senhor o que o senhor acha sobre a implementação dessa CPI e o que esperar desses trabalhos para que não acabe, como a gente costumou ver historicamente, muitas vezes no nosso Congresso Nacional, terminar em pizza, né? Eu, particularmente, sou totalmente favorável a essa CPI, porque ela vai trazer muitas informações para o público. Inclusive coisas que a imprensa e os órgãos competentes não têm tocado no momento. Por exemplo, quem foi uma empresa que causou isso, mas quem está dentro dessa empresa, quem está por trás disso, que permitiu chegar a esse nível de agressão ao meio ambiente, né? Então, a empresa tem técnicos, eu particularmente acredito que os técnicos daqui não só negaram informações para os seus superiores, então esses superiores deles têm que vir em algum órgão, em alguma instância, se pronunciar e dizer o que foi que aconteceu. Porque continuaram fazendo, vocês sabiam, eles sabiam disso há mais de 15 anos atrás, eles sabiam que havia um movimento no subsolo e eles continuaram calados, não informaram devidamente as autoridades competentes. E Marcondes, você trabalhou por mais de 40 anos nesta empresa, que vem sendo responsabilizada por tudo que está acontecendo aí em Maceió. Alertas não foram dados, especialistas, geólogos não avisaram essa empresa e mais. A gente sabe o que a mineradora ela tira daí, que é soda cáustica que é explorada pela mineradora. Se esses alertas vinham dados, o que essa direção fez para mitigar ou não deixar que chegasse nesse nível? É isso o grande questionamento. Por que eles sonegaram? Ou então forneceram informações que não corresponderiam à verdade no subsolo que vinha acontecendo? Essa é a grande incógnita. Por que isso? A minha interpretação é que é ganância do capital, né? A irresponsabilidade e a falta de fiscalização dos órgãos competentes. E Marcondes, a gente está falando da empresa, mas queria também trazer o poder público nessa conversa, né? A gente está vendo que esse processo não é um processo de curto prazo, né? Pelo tamanho da tragédia que ocorre nesse momento, a gente pode mensurar que isso veio se perpetuando durante longos anos e um período muito largo. E aí eu queria te perguntar sobre se não houve também uma falta de ação, uma inação do governo, das prefeituras de Maceió ou do governo do estado, principalmente os atuais, que acompanhando que as primeiras colocações de que a tragédia estava em curso,
me parece que não fizeram nada de absoluto concretude para essas famílias que estão sofrendo com essa tragédia, também além do meio ambiente, como você já bem colocou. Esse dano vem sido causado lentamente. Já vinha acontecendo rachaduras nos imóveis dessa região. O pessoal reclamava e não se chegava a um posicionamento. As autoridades não deram a devida atenção. É quando, em março de 2018, acontece o grande tremor, que causou pânico na região e aumentou as rachaduras nisso. É aí que começa a haver um acompanhamento mais rigoroso. Então, a partir desse momento, os órgãos se movimentam, a sociedade também se movimenta e começa a haver um acompanhamento mais rigoroso para a empresa. E vieram até órgãos do Ministério das Minas e Energia, né, para poder acompanhar isso de perto, e concluiu que o crime tinha sido causado pela Braskem. Então, ela não assumiu, e até hoje ela não assume, com todas as letras, que ela foi a principal causadora disso aí. E Marcondes, para além disso, também tem a questão que afeta diretamente a vida de milhares de trabalhadores que viviam, por exemplo, da pesca. Quem vai pagar os danos desses trabalhadores, das pessoas que estão perdendo suas residências? Até porque a gente sabe que já tem um embate aí de valores que não condizem com aquilo que o morador ou a moradora fala e o que a empresa ou os órgãos públicos querem pagar. É isso mesmo dessa situação? Existe esse conflito aí na região? Existe a simpatia dos órgãos públicos em ajudar os pescadores e as colônias de pesca da região. Algumas autoridades acham que deve transferir isso para a Braskem, ela assumir esse ônus, e outros acham que o setor público é que deve fazer essa contribuição. Como o setor público já tem experiência nesses socorros imediatos, né? Eu acredito que o melhor momento agora seria o serviço público atender esses pescadores e repassar essa conta para a Braskem, porque ela é a culpada de tudo isso, que causou esse crime. Nesse sentido, Marcondes, já há, por parte do Poder Judiciário, inclusive implementação de multas sobre a Braskem. Na sua visão, essas multas, elas são efetivas, não são? A Braskem já se colocou a pagar essas multas e se essa multa é o suficiente nesse caso? Houve uma audiência pública recentemente e a Braskem não concordou em chegar a um acordo para uma série de itens que eram solicitados pelos órgãos públicos da Justiça. Então, eles estão avaliando como vão dar seguimento a isso aí e multar a Braskem e exigir mais que ela se comprometa com o dano que ela causou. Perfeito. Conversamos com Marcondes Machado, aposentado que trabalhou 40 anos na Braskem como operador de processos e conversou conosco sobre todo o acontecido referente à tragédia ambiental que Maceió passa nesse momento em decorrência da queda aí de uma mina operada pela própria empresa Braskem. Marcondes, a gente agradece muitíssimo a sua participação conosco aqui hoje para falar sobre esse olhar de morador e também quem esteve atuando aí como trabalhador tantos anos nessa empresa. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer outro evento desse naipe. A gente que agradece. Abraço. Abraço, até a próxima. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. O conflito entre Israel e o grupo armado Hamas, que já vitimou mais de 16 mil palestinos, parece estar longe de uma solução. Sob justificativa de um suposto desmantelamento e articulação do grupo Hamas,
Israel prossegue com o massacre na faixa de Gaza. De acordo com as autoridades palestinas, dos mortos, mais de 7 mil são crianças. Israel já não esconde mais seu objetivo, que é tomar totalmente o controle da Palestina. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Sérgio Pinheiro, que foi ministro dos Direitos Humanos aqui no Brasil e que preside a comissão na ONU de investigação sobre a Síria desde 2011 em Genebra. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Muito obrigado. Professor, no início da minha introdução eu falei que este conflito parece estar longe do fim. Mas ao mesmo tempo que ele se torna dessa forma longe de uma solução, mais palestinos são massacrados diariamente e, ao que tudo indica, Israel não vai parar até se apropriar de vez de todos os territórios. Queria lhe ouvir sobre essa questão, professor. Fundamentalmente, é bom entender o que está nessa crise. Na realidade, o Estado de Israel é uma potência ocupante de forma ilegal da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e também o bloqueio e o domínio de Gaza. Na mesma hora que nós estamos falando, as bombas estão caindo em Rafah, que é uma das fronteiras de Gaza com o Egito. O inverno começa, as pessoas estão totalmente sem abrigo, a própria Organização Mundial da Saúde tem dificuldades terríveis e as pessoas estão dormindo na rua. Por quê? Porque Israel fez apelos para 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas saíram do norte e foram para o sul. Agora que elas estão no norte, Israel continua a bombardear. Então você tem pessoas que já é a terceira mudança que eles estão fazendo. Você mesmo se referiu ao número espantoso de mortes e de crianças, né? O quadro que o secretário-geral pintou no outro dia no Conselho de Segurança é absolutamente devastador, devastador. Acho que se chega já a 20 mil mortes, dos quais 2/3 são mulheres e crianças. Tem 50 mil feridos, tem crianças órfãs e tudo isso. Isso por quê? Porque Israel não respeita nenhuma resolução da ONU, não respeita nenhuma norma internacional, sob a proteção de importantes países ocidentais. Por isso é que eles podem dizer, nós vamos continuar aqui por meses, é para impunidade total. Basta dizer a você, quando meu amigo Sérgio Vieira de Mello foi assassinado no Iraque, caíram 12 funcionários da ONU, 12, isso em 2003. 20 anos depois, 190 funcionários da ONU foram assassinados por Israel. Por quê? Porque Israel ataca as escolas, ataca zonas onde estavam refugiados, quer dizer, além do mais de racionar a questão da água e da eletricidade. Então, eles se fazem essa bancarrota, dizendo nós vamos continuar por vários meses, pela impunidade, porque, a última coisa que eu vou dizer, o Conselho de Segurança, que tem 15 membros, o secretário-geral resolveu apelar para o artigo 99, que é uma espécie assim da bomba atômica na ONU. Só em 1971 que esse artigo 99 que permite ao secretário-geral denunciar uma situação. Pois bem, ele denunciou a situação, 13 membros não permanentes de todo mundo, inclusive, felizmente, o Brasil, votaram a favor da resolução pedindo um cessar-fogo humanitário. O Reino Unido se absteve e os Estados Unidos vetou. Então, não tem cessar-fogo porque um dos países ocidentais decidiu usar o seu direito de veto e bombardeios continuam. E, professor, já o que a gente vê se repercutir pelo mundo é que a gente acompanha, no percorrer dessa história, o maior crime contra a humanidade dessas últimas décadas. O senhor vê dessa forma? E o que poderia ser feito para interromper esse processo? Olha, eu não faço muito campeonato das atrocidades. Eu não sei se é o maior. A situação da crise da Síria é extremamente complicada. E eu devia ter dito que tudo que eu estou dizendo aqui não implica o meu mandato nas Nações Unidas. Eu digo aqui em termos pessoais. Quer dizer, a única coisa que pode ser feito é um cessar-fogo. É um cessar-fogo humanitário. E os Estados Unidos deixarem de apoiar. Quer dizer, há várias
há várias sentenças, o próprio presidente Biden falou em bombardeamento indiscriminado, tem um enviado que está na Israel e foi à autoridade palestina há algumas horas, e acontece que sem o apoio, a única que pode impedir que essa guerra vá para mais alguns meses é os Estados Unidos. O que é um pouco dramático, porque foram justamente os Estados Unidos que animaram a criação da Organização das Nações Unidas e que a mulher do presidente Roosevelt, que havia falecido em 1945, a magnífica Eleanor Roosevelt, está por trás. Ela chefiava a delegação americana, está por trás da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que acontece? Os países ocidentais dão um exemplo de não respeitarem as normas internacionais. A questão é que Israel não fez um crime de guerra. Ele, em termos das leis da guerra, ele não respeitou a proporcionalidade, quer dizer, o que é o Hamas? É um grupo armado, não é absolutamente um exército, e faz parte da legítima resistência. Depois, a questão da precaução, não tomou nenhum cuidado para proteger a proteção civil, e a proporcionalidade, quer dizer, não tem esses três requisitos essenciais das leis da guerra, Israel não respeita. Então, continua. Só para uma última comparação, em um ano da Ucrânia, que tem uma guerra, como vocês sabem, acompanharam aqui, morreram 10 mil pessoas. Hoje, nós já estamos no 4º mês com cerca de 20 mil palestinos assassinados pelos bombardeios de Israel. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, mediante este cenário que o senhor trouxe, inclusive da Organização das Nações Unidas, um apelo do secretário-geral Antônio Guterres, é possível afirmar que essa insistência de Israel de não cumprir nenhum acordo internacional, de não respeitar determinações da Organização das Nações Unidas, com a proteção dos Estados Unidos, inclusive, é um dos momentos mais críticos da ONU? Olha, o Kofi Annan dizia que a ONU são os Estados. São os Estados mesmo. Não é uma galáxia ou uma nave espacial em volta da Terra, não, são os Estados. E os Estados, vários Estados ocidentais estão se comportando de uma maneira lamentável, em termos de não fazer respeitar as próprias leis que eles ajudaram a criar. Eu queria só clarear uma confusãozinha que eu falei. Os 3 princípios das Convenções de Genebra e das leis da guerra são o princípio da distinção. E eu quero lembrar isso porque o presidente de Israel tem um vídeo com isso. Ele disse que não há distinção entre a população civil e os combatentes. Todos são culpados, quer dizer, inclusive essas crianças que estão sendo assassinadas todo dia. Depois, a questão da proporcionalidade. Quer dizer, as bombas, milhares de bombas que foram julgadas não têm nenhuma proporcionalidade em termos do enfrentamento de uma organização não estatal armada. E a última questão da precaução, que Israel já comete um crime aí, a questão do deslocamento forçado. Israel obrigou 1.100.000 palestinos a se deslocarem do norte para o sul. Então, hoje você tem 2 milhões se empurrando na fronteira com o Egito. Eu fui a Gaza e você vê o espaço como é extremamente restrito. As pessoas destruíram 100.000 habitações, não exerceram a proteção dos objetos protegidos, as mesquitas, os hospitais, bombardeiam hospitais à vontade. Foi muito engraçado no programa da CNN, que com a senhora Nampur, examinando um ex-primeiro-ministro israelense, Barak, que ela falava dos famosos túneis. Aí, de repente, o ex-primeiro-ministro, esses túneis fomos nós que construímos. E ela fica muito estranha, mas como? Exatamente, nós dominamos Gaza e nós construímos esse túnel. Todos os hospitais do mundo, se você vai ao hospital das clínicas, tem túnel, porque não dá para fazer o transporte só pelos automóveis na superfície das ruas. Então, tem túneis em todos os locais. E sob pretexto de destruir esses túneis, Israel massacra, você bem disse, quase 20.000 pessoas. E o terrível número de órfãos, de crianças, de bebês. E os bebês
e incubadoras que foram desligadas porque Israel insistiu em atacar um hospital. Isso é totalmente ilegal. Isso eu falo todo dia na Síria. Não dá para atacar hospitais. E isso é a regra do combate de Israel em Gaza. E, professor, você já bem colocou toda a situação, a falta de cumprimento de Israel sobre o que é determinado referente a essa guerra, a falta de proporcionalidade, todos os meandros aí relacionados a essa questão dos limites da guerra, né? Mas, e aí, o senhor bem colocou que um apoiador de Israel, que é Estados Unidos, é um elemento-chave para a resolução desse problema. E aí eu lhe pergunto, a partir disso, se há dentro da ONU algum tipo de questionamento sobre da existência dos vetos, que é um mecanismo que Estados Unidos vem usando muito para que não sejam aprovados e colocados em prática todas as denúncias e as determinações da ONU. Isso seria, nesse momento, uma discussão na ONU ou não? Olha, isso é uma velha discussão que o Brasil tem participado destacadamente, enfim, especialmente nos governos anteriores ao governo do inominável de extrema-direita. Então, essa é a questão. Porque essa estrutura da ONU não tem nada a ver com a realidade atual. Não é possível que 5 países tenham o direito de veto. E quem mais veta na relação com Israel são os Estados Unidos. São os que mais vetam. E qualquer resolução que tenha a ver com Israel votam, como nessa vergonhosa reunião do Conselho de Segurança. Aí o que aconteceu? A Assembleia Geral tem o direito, quando o Conselho de Segurança se vê bloqueado nessa situação, de realizar uma Assembleia Geral. Há um princípio que permite. Isso aconteceu essa semana. 152 países foram a favor da resolução a favor de um cessar-fogo humanitário, 10 gatos pingados, claro, liderados pelos Estados Unidos, e 40 abstenções. Então, passou a resolução. Agora, não quer dizer que isso vai ser implementado, porque, evidentemente, Israel, sob a proteção dos Estados Unidos e vários países europeus, não vai fazer nenhum esforço em realizar isso. A maior tragédia que diz respeito a todos os mecanismos de direitos humanos na ONU é esse desrespeito da norma internacional. Porque um dos princípios básicos da norma internacional é a proteção dos civis. E como em Gaza não se respeita a proteção dos civis, e não acontece nada, não acontece absolutamente nada. Agora, o que é terrível também, eu digo no caso brasileiro, é a total ignorância, o não seguimento dessa situação. A sociedade civil não se manifestou, ou as entidades negras não se manifestaram, as entidades indígenas não se manifestaram, as entidades LGBTQ também não se comunicaram. É como se isso não estivesse ocorrendo. E no mundo inteiro você só vê manifestações. O Brasil, nós adoramos ter solidariedade. Agora, não temos condição de, na democracia, da solidariedade, talvez o último caso de luta contra o colonialismo que acontece em Israel. Isso, e lamentável, é só a palhaçada, se eu me permito dizer isso, do Senado, que resolveu fazer um debate, supostamente, entre Israel e Hamas, e convidou só o governo de Israel. E o elefante em loja de louça, que é o atual embaixador de Israel, que levou o inominável a fazer um seminário dentro do Congresso Nacional, e depois dizer que o Mossad foi responsável por identificar uma célula terrorista que não existe, e cantaram o hino nacional de Israel e não convidaram a autoridade palestina, não convidaram o embaixador da Palestina, que o Brasil reconhece. Nós temos um embaixador na Palestina. Isso é um sinal. E, além do mais, um dos senadores, que eu não vou dizer o nome dele, resolveu vestir uma t-shirt com a bandeira de Israel. Quer dizer, realmente é lamentável, é escandaloso. A gente teve um pequeno problema de conexão com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, mas a gente já retomou, a conexão já voltou. Ele estava falando de solidariedade. E, professor Paulo Sérgio Pinheiro, em cima de tudo isso que o senhor falou, eu vou lhe fazer uma provocação, se me permite.
mesmo diante de tudo que Israel vem fazendo, se por um acaso o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma resolução de um cessar-fogo humanitário imediato, uma suposta aprovação, eu estou dizendo suposta, dos Estados Unidos, será mesmo que Israel cumpriria essa determinação mediante o que vem acontecendo? É evidente, se houver essa falta de apoio político dos Estados Unidos a esse massacre dos palestinos em Gaza, que continua no momento que nós estamos falando, evidentemente que tornará mais difícil essa previsão de que a guerra vai continuar por meses. Se, ao mesmo tempo que os Estados Unidos tirar o apoio político, ele tem que deixar de entregar mais munição para os tanques e também não aumentar a subvenção para Israel prosseguir nesse genocídio. Porque o que nós estamos falando é um genocídio. Com certeza, professor. Acompanhamos o que vem acontecendo lá, é um genocídio dessa população palestina. Conversamos com Paulo Sérgio Pinheiro, que é ex-ministro de Direitos Humanos e que preside a Comissão da ONU de Investigação sobre a Síria desde 2011 em Genebra. Falamos aqui sobre esse genocídio que acontece contra a população palestina, Gaza, Cisjordânia, enfim, ali em toda a região. Professor, é sempre um prazer que o senhor esteja aqui conosco e ouvi-lo sobre as análises desse momento crítico que vivemos. Muito obrigado. Abraço. Abraço. No nosso momento cultural, vamos falar da ocupação Mário Pedrosa, exposição em homenagem ao crítico Mário Pedrosa, personalidade essencial para a construção crítica cultural e artística do Brasil do século XX. A mostra reúne mais de 300 peças, entre documentos, fotografias e trocas de cartas com personalidades das artes. A exposição ficará em cartaz até o dia 18 de fevereiro de 2024, na Sala Multiuso do Itaú Cultural. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Aninha de Fátima, que é gerente de comunicação institucional e estratégica da Fundação Itaú. Aninha de Fátima, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Prazer enorme estar com vocês, com todos os ouvintes, espectadores. Uma honra, estou me sentindo em casa. Maravilha! Mas em casa porque a gente também, viu? Você é pernambucana, eu sou pernambucano, o Isaac também, nosso produtor, é pernambucano, os pernambucanos tudo em casa. Mas vamos falar então dessa exposição, desse pernambucano muito importante para as artes aqui no Brasil, Aninha. Bora lá, é uma exposição, na minha opinião, imperdível, não só porque Mário Pedrosa é pernambucano, é conterrâneo do meu pai, porque ele é de Timbaúba, originalmente, mas eu acho que o mais importante é que Mário Pedrosa é esse crítico de arte do mundo, né? É uma pessoa que morou em muitos lugares, muitos países, e sempre muito preocupado em trazer a cultura popular brasileira, a cultura brasileira como um todo, para esse mundo das artes, né? Discutir o pensamento cultural do Brasil a partir das artes foi algo que Mário Pedrosa fez, e um cara que dialogou com absolutamente todas as grandes personalidades artísticas do Brasil, né? Então, acho que é imperdível. Diga. Com certeza. Eu ia começar a falar sobre a figura de Mário Pedrosa, porque foi um ativista, um militante político muito ativo, mas, por outro lado, também, assim, paralelo a isso, ele constrói uma carreira e todo um trabalho nesse quesito no campo das artes, da crítica de arte, da crítica aos locais, museus de arte também, que hoje são, assim, uma base para quem estuda tanto a história da arte brasileira como a história da crítica de arte no Brasil. Ele é uma referência, até porque ele esteve à frente de entidades como o MAN, como o MAR, como a própria Bienal, que acabou de se encerrar aqui em São Paulo. Mas eu queria que você falasse sobre essa importância do Mário Pedrosa para até hoje, assim, como ele continua contemporâneo. Perfeito, perfeito. Você já deu muitas pistas, né? É isso, Mário Pedrosa, ele era esse tipo de figura tão genial que entendia que as artes são um instrumento político, um instrumento de poder, um instrumento de acesso, né? E eu acho que essa foi a grande batalha de Mário Pedrosa. Eu gosto sempre de trazer aqui para minha casinha, né? Eu sou super fã também de Nise da Silveira,
E foi Mário Pedrosa que, junto com o Nise, ele colocou também, né, essas pessoas que estavam ali, pacientes psiquiátricos, como produtores de arte. E colocou no mesmo patamar, né? Porque é isso, ele entendia que as pessoas que não estavam numa situação de poder também poderiam se favorecer de grandes políticas públicas de artes. Então, eu acho que é isso. Ele continua contemporâneo. As discussões que Mário Pedrosa começou lá atrás, hoje a gente vê muita gente colocando em pauta, né? Então, ali também no Itaú Cultural, já vendendo também o peixe, né? A gente está com uma outra exposição em cartaz que é a partir do pensamento de Mário Pedrosa, que é como é que ele queria recriar o MAN do Rio de Janeiro, né? Depois do incêndio e tudo, que ele achava isso, vamos trazer as instituições que trabalham com as culturas originárias, culturas populares, né? E hoje essa exposição virou uma pré-realidade, né? Não está todo o pensamento de Mário Pedrosa, mas tem um recorte ali importante que você diz, caramba, parece que Mário estava falando de hoje, de 2023, né? Então, nesse sentido, você falou com muita propriedade, né? Ele tinha um pensamento muito à frente do seu tempo e um pensamento que era político em relação às artes e às manifestações artísticas e quem dominava esses espaços aí das artes. Então, acho que a gestão que ele faz ali nesses espaços é muito humanista, né? Sobretudo humanista. Esse era Mário Pedrosa. Então, é uma exposição também que a gente pode ver cartas, né? É um cara que trocava muito com quem estava produzindo arte, com quem estava pensando a arte, com quem estava pensando política também, né? E Aninha, você tocou no ponto dessa troca de cartas, e é justamente o tópico que eu queria abordar contigo, porque era uma coisa muito bacana de se ver dessa troca de experiência com quem está fazendo arte e da própria militância crítica e militância político-partidária também, né? Da época em que se viveu e muito à frente do seu tempo. Queria que você trouxesse para a gente dessas personalidades, dessas trocas, uma informação muito bacana para quem vai à exposição. Perfeito, perfeito. Dá para ver eles trocando carta desde Araci Amaral, né? Mas passando também assim por figuras importantes no mundo todo, né? Então Picasso, né? Hélio Oiticica, Miró, né? Ele é um cara que se comunicava. Mesmo essa experiência que eu estava contando para vocês de Nise da Silveira, ele é a pessoa que conecta Nise da Silveira com Jung, né? Então ele tinha uma capacidade de articulação do pensamento e das propostas, né? Que era muito, muito fora da casinha, não é à toa, assim, acho que todo mundo que de alguma forma trabalha com arte, assim, tem uma profunda admiração e um respeito ao pensamento de Mário Pedrosa. Então, dá, sim, para ver essas cartas, são muitíssimas cartas, né? Tem vídeos, depoimentos também de outros intelectuais falando dessa capacidade articuladora e intelectual mesmo dele, né? Então, acho que vale muito a pena. As cartas, eu sou fã de cartas, eu imagino que vocês dois são também, né, comunicadores, a gente aprecia isso e aprecia também porque tem um lugar de perceber o tempo passando, né, na história da arte por meio dessas trocas aí. E Aninha, eu tive a oportunidade já de estar na ocupação do Mário Pedrosa e estando... As ocupações, no geral, feitas pelo Itaú Cultural, que já são centenas, eu não sei nem dizer quantas, assim, já são alguns anos de ocupações, são sempre uma experiência à parte na nossa vida, a gente descobre muita coisa nessas exposições, mas estando ali na exposição de Mário, falando sobre Mário Pedrosa, eu senti, como visitante, que tinha muito do referencial do que ele entendia também como museu, como espaço de vivência. Essa foi uma preocupação da curadoria de ter o pensamento em prática de Mário Pedrosa? Perfeitamente. Você está falando melhor do que eu mesmo. Eu fico super feliz, assim, quando... Né? Mas totalmente, né? Esse espaço que... Acho que você sentiu isso, que é acolhedor, né? Que faz tudo ter uma mesma hierarquia de informação. Então, é isso, não tem um que é mais artista que outro, uma arte que é mais, né, do que outra. Então, sim, isso é uma preocupação, e aí acho que vale dizer, né, essa curadoria é uma curadoria também super coletiva, isso é uma forma também de respeitar o pensamento de Mário Pedrosa, né? Então, Quito, que é neto de Mário Pedrosa, o Mag, né, que é curador, jornalista, e a equipe do Itaú Cultural fizeram realmente esse espaço para refletir esse pensamento. Esse é o desafio da ocupação, e aí complementando a tua
observação, a gente já fez 60 ocupações, né? É um projeto que começou em 2009 e a gente só vê possibilidade dele crescer, porque é isso, é como é que um pensamento intelectual ou uma obra artística ou uma obra de conteúdo cultural pode realmente invadir esse espaço que está na Avenida Paulista e trazer para as pessoas a proximidade com esse pensamento, com essas pesquisas, né? Então, sim, o espaço se preocupou muito com isso e eu acho que tem um diálogo muito bonito, de fato, com essa exposição Ensaios do Museu das Origens, que é do pensamento de Mário, era o projeto dele para o MAM. Então, você pode entrar em contato também ali na prática o que ele estava propondo, né? Assim, isso é muito bonito e muito raro de acontecer. E Aninha, falando mais desse pernambucano, que não só de Pernambuco, é um cidadão pernambucano do Brasil e do mundo, porque só agora veio esta homenagem, esta ocupação a Mário Pedrosa, o que você pode falar para a gente? Olha, Mário, ele na verdade é celebrado. Eu acho que assim, a gente tem essa questão no Brasil, né, que a gente por vezes espera muito que outros celebrem nossos artistas, nossos pensadores, para a gente reconhecer, né? Mas Mário, ele é essa figura. Eu acho que na Bienal já fiz algumas homenagens, né? A gente tem aí alguns momentos de homenageá-lo, mas óbvio, né? Como eu comecei essa conversa, a conversa das artes, ela ainda tem um espaço distante, né, da vida das pessoas que estão trabalhando, que estão correndo aqui pela Paulista, seguindo seu rumo. Então, eu acho que assim, a gente ali, o Itaú Cultural, a gente está há muito tempo ensaiando, né, de fazer essas duas grandes exposições sobre Mário, porque a gente queria fazer com muito impacto, com muita força, como ele merece ser celebrado, né? Mas eu acho que é um ponto de atenção. A tua pergunta, ela nos leva a isso. O que precisa mais para a gente celebrar nossos pensadores, nossos artistas, nossos grandes intelectuais? O Brasil é um lugar muito importante disso, né? Assim, tem aí pernambucanos também, aquela, né, que sempre vai treinando mais. Paulo Freire, tem muita gente que a gente não celebrou tanto que o mundo já celebrou, né? Mário é muito ovacionado no mundo das artes lá fora. E aqui a gente precisa estar repetindo, né, gente? Mário Pedrosa, né? Nosso patrimônio cultural, esse pensamento e essas produções intelectuais que ele promoveu, né? Vou aproveitar então e pedir para você dar o serviço de como as pessoas podem ir visitar presencialmente, mas eu sei também que o Itaú Cultural sempre faz um material ali digital para quem não pode estar fisicamente em São Paulo. Então, por favor. Você está arrasando muito, viu? Estou adorando. Sim, esse é um compromisso, né, do Itaú Cultural, tudo que a gente faz, até para não ficar somente nessa coisa, estamos na Avenida Paulista, né, assim, para poucos. Tudo que a gente faz, a gente produz um conteúdo relevante para a internet. Então, no site do itaucultural.org.br tem todo o material que está na ocupação, entrevistas exclusivas, então dá para quem não está em São Paulo, que não vai poder vir aqui no final de ano e nas férias, mas dá para acessar igualmente, e isso é bem importante, a gente quer mais que acesse mesmo, né? E, bom, o Itaú Cultural está na Avenida Paulista, no número 149, e que é bem pertinho do metrô Brigadeiro, então dá para ir de metrô tranquilamente, né? A gente está aberto. Agora eu vou fazer aquela colinha, porque eu sempre me atrapalho com os horários dos sábados e domingos, gente. É um caos a mente da gente, né? Mas de terça a sexta, a sábado, das 11 às 20, né? E nos domingos e feriados, 11 às 19. E aí, vocês falaram no comecinho, né? A gente fica com essa exposição em cartaz até 18 de fevereiro. Então dá para aproveitar aí a temporada das festas, né? Vai fazer aquele passeio para final de ano, já aproveita, vem conhecer o pensamento de Mário Pedrosa, que vale muito a pena. A gente está num momento aí de muitas mudanças no mundo todo, né? É importante a gente acompanhar aí o pensamento artístico e intelectual das nossas pessoas, que são nossos patrimônios também, né? Com certeza. Conversamos com Aninha de Fátima, que é gerente de comunicação institucional e estratégia da Fundação Itaú. Aninha, eu aproveito para dizer que fiquei muito feliz com uma ocupação sobre Mário Pedrosa, porque eu sou uma estudiosa dele, uma entusiasta, e ver ele se tornando cada vez mais conhecido pela população em geral significa muito para a nossa arte brasileira. Por isso que
Estou tão entusiasmada em falar sobre essa ocupação aqui com você, por isso eu te agradeço muitíssimo a participação aqui conosco. É sempre um prazer falar dos trabalhos do Itaú Cultural. Eu que agradeço e contem com a gente. Para a gente também é um prazer estar aqui com vocês e estamos e seguimos juntos. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. E com essa bela entrevista, esse belo bate-papo sobre o Mário Pedrosa, a ocupação Mário Pedrosa no Itaú Cultural, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. E falamos sobre esse fim da nossa edição que também encerra o nosso ano de trabalho aqui no Revista Brasil TVT. Por isso eu aproveito nesse finalzinho de programa para desejar para todos vocês um bom final de ano, bom momento de festas, que a gente consiga aí aproveitar esse finalzinho de ano para estar com quem a gente ama, com os nossos familiares. E aquele recadinho que é reassistir alguma das entrevistas dessa edição ou das edições anteriores, está tudo lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. Forte abraço para quem esteve conosco hoje e em todo o nosso percurso de ano 2023 aqui no Revista Brasil TVT, até o ano de 2024. Pessoal, obrigado pela companhia, muito bom ter vocês ao longo de 2023. A gente encerra o Revista Brasil TVT agora em 2023, vai para um breve recesso e a gente se encontra de novo aqui em 2024. Feliz 2024 para todos vocês. Abraço, até a próxima!